Olá, olá, pessoal! Começando mais um Receitas para Ser Feliz. A gente está aqui com essas entrevistas, trazendo bate-papos muito gostosos, muito significativos, toda sexta-feira, à 1 da tarde, e a gente aborda assuntos diversos sobre transição e novos tempos, sobre inovação no trabalho, que é um dos assuntos de hoje, sobre arte e cultura, faça você mesmo e cuidar de si e do outro. Então, você é muito bem-vindo para participar ao vivo das lives toda sexta, 1 hora, e elas ficam também gravadas e disponíveis no nosso canal para quando você quiser ver. E hoje a minha convidada é a Sandra Mara, da Celeste Economia Criativa. Bem-vinda, Sandra! Daisy, que bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Tudo bem, querida? Tudo Tudo ótimo. caminhando? Estamos num mês super power, super corrido aí, né? Eu diria que caminhando é bondade sua, né? A impressão que a gente tem é que estamos galopando mesmo, assim. Galopando, a coisa está engrenando, né? Principalmente para quem É, trabalha com empreendedorismo, que é nosso assunto de hoje. Mas deixa primeiro te convidar a se apresentar. Só falei que você é a Sandra Mara da Economia, da Celeste Economia Criativa. Então se apresenta um pouquinho mais, conta da tua história e da criação aí da Celeste. bacana. Então, eu sou uma empreendedora aí, como tantos outros, né? Nesse Brasil afora, aliás, nesse mundo afora, né? Mas um Brasil bem. A gente está vivendo tempos bem promissores, né, digamos assim, para tomar o empreendedorismo. E, como você disse, meu nome é Sandra Mara, eu sonhei, né, e criei a Celeste Economia Criativa. Celeste é um apelido que a minha avó paterna tinha com meu pai, o nome dele era Celestino, e ela abreviava, eu chamava de Celeste. E como eu perdi ele muito cedo, eu, mesmo trabalhando, né, em outras empresas, para outros empresários, eu ficava com aquilo no meu coração. Se um dia eu tiver uma empresa, vou colocar, né, esse nome de Celeste. Só que me incomodava muito, assim, ele ser com C, né? Eu não tinha clareza disso. Eu conto hoje com mais clareza, mas me incomodava um pouco, assim, de ser com C, né? E aquela grafia normal do nome, né, feminino, digamos assim, Celeste. E aí, um empreendedor, amigo, um dia eu comentando isso com ele é designer, né? Já trabalhou muito fazendo logomarcas, hoje ele é um fotógrafo brilhante. Ele, um dia, assim, acho que lá nos ICQs da vida, sabe? Naquelas primeiras ferramentas que não tinha Sei. WhatsApp, ele simplesmente me deu esse nome aí de presente. E aí eu tinha comentado com ele, né, que eu queria trabalhar com economia criativa, e aí ele me mandou Celeste Economia Criativa. Olha E aí eu só. olhei para aquilo, assim, aqueles momentos de empreendedor, assim, que a gente olha e se reconhece e chora, né? Eu tenho alguns momentos, assim, eu tenho certeza que todo empreendedor na sua história tem alguns momentos que ele se reconhece tanto como empreendedor que ele dá aquele nó, assim, né? Fala assim, nossa, então foi assim que surgiu, né, o nome, o logotipo, essa comunicação visual que tem hoje. E esse processo de montar a empresa, de empreender, ela vem da minha experiência durante a minha vida mesmo, a minha carreira, né, profissional, as áreas que eu trabalhei, os talentos que eu consegui identificar até hoje, né, que são os talentos que eu posso trazer e exercitando dentro das empresas, sempre trabalhando entre marketing, RH e vendas, essa questão mesmo de como vender da melhor forma, como as pessoas estarem mais confortáveis dentro das empresas, como o produto, né, ele está realmente ligado a um propósito, a algo maior que a empresa acaba tomando, né, na vida de cada um de nós, que a gente passa a maior parte do nosso tempo acordado trabalhando, né, numa certa fase da nossa vida. E aí, observando isso, acabei indo para a consultoria e mentoria um pouco por treino mesmo, né, de trabalhar com equipes, assim, e querer atingir a meta e fazer a coisa dar certo.
e aí eu fui me especializando, digamos assim, nessa parte de mentoria e consultoria. Veio o CNPJ propriamente dito, né, em Uhum. 2013, mais ou menos, e aí eu comecei a trabalhar, fiz um curso que foi um divisor de água, que foi a fluxonomia, que nós, né, inclusive você tem também esse curso, estamos Tô inclusive vendo que fazendo a especialização agora, né, e esse curso foi aquele curso que fala assim, né, é isso que eu quero, porque foi quando efetivamente eu comecei a me especializar em economia criativa. Uhum, muito legal. Bom, já que você falou de economia criativa, conta para quem não sabe, quem está ouvindo a gente não sabe o que que é. Economia criativa é um termo, né, que foi cunhado aí na década de 80, no Reino Unido, e é uma proposta, assim, eu vou falar de uma forma bem abrangente, é uma proposta de você conseguir trabalhar tudo que vem da criatividade, das artes, né, num formato também onde você encare isso como um valor econômico, né? Você lembra daquela história, né? Já até comentei isso uma vez numa entrevista. Você lembra daquela história que há um tempo atrás falava assim: e o que que você faz? Eu sou músico. Aí, não, não, mas o que que você faz? Não, eu sou músico. Não, o que que você trabalha? Então, não, eu sou músico. Então, assim, ator, né? Hoje a gente tem uma exposição, talvez para quem nasceu de 2000 para cá, né? Ouve falar isso e não sabe que ali, logo ali, né, em 70, em 80, em 90, a gente tinha que ter uma profissão e para poder exercer, né, para o pai ou a mãe da gente se sentir feliz, a gente exercer a nossa atividade profissional artística, né? E nesse movimento de enxergar essas coisas artísticas também, né, dando valor econômico, para essas atividades, é que vem esse termo cunhado por especialistas, né, Brasil e fora do Brasil, chamando de economia criativa. E aí depois, nesse processo, a indústria também incorporou, né, esse termo, né, as indústrias criativas, que tem uma lista aí acho que mais de uns 17 a 20 assim, itens, né, que são do segmento, que estão inseridos nos setores da economia criativa. Mas basicamente isso, assim, cinema, música, teatro, né, artesanato. Então, toda essa coisa que você tem que ter essa sensibilidade artística para você poder desenvolver. Mas incorporou, veio ao longo do tempo incorporando várias outras camadas, né? Hoje Exato. eu já ouço até falar de engenharia, né? De criatividade na engenharia, porque, enfim, Sim, a inovação faz parte também de uma é, economia criativa. Toda inovação e que é, existe em praticamente todas as profissões, né? Então, exato, os games, né, os jogos, é, toda essa parte ela tem, né, o processo da economia criativa, que é esse profissional que ele traz aí as ideias, né? E hoje a gente fala muito também da questão da inovação dentro das empresas, né? Algumas já têm tem o setor específico de inovação. E aí tem, né, onde, como o pessoal fala, né, onde fica o pessoal descolado, o pessoal criativo, o pessoal que cria, né? Então todo esse movimento é exatamente para a gente trazer esse campo das ideias, esse campo mais livre, né, capaz de trabalhar em cima de produtos, em cima de soluções, em cima de serviços que tragam bem-estar para a nossa sociedade, né? sim, sim. E eu entendo o que você está falando, né? Que você tem essa especialização em trabalhar com os empreendedores criativos, e que eles nunca foram valorizados, né, na nossa cultura, foram muito pouco valorizados, e eu trabalho com orientação profissional e às vezes fico espantada, porque até hoje os jovens ainda consideram ali um rol de 10 profissões clássicas, e não consideram nada disso como profissão, por mais que eles gostem, na hora de escolher ali, que o pai chega junto, eles ainda consideram só poucas profissões, né? Não É, teve ainda
o update da mentalidade, né? Não teve ainda a atualização. E para quem já está nesse mercado faz tempo, eu acho que uma das maiores dificuldades é, poxa, eu amo tanto o que eu faço, né? Que eu não, de repente, eu não preciso nem ganhar dinheiro com isso. É um pouquinho essa síndrome de vira-lata, assim, né? De achar que gosta tanto do que faz, eu gosto tanto de cantar, de dançar, de fazer artesanato, né? Eu convivi muito tempo com o pessoal do artesanato e eu sei que tem isso, é difícil a pessoa conseguir dar valor por uma questão, assim, até de pressão cultural, né? E dela comprar aquelas crenças, né? Verdade, tem até o pudor, né, Deise, trazendo aí para o que você está falando, né? Ah, não, mas a minha arte não é para ganhar dinheiro. Então, assim, fazer as pazes mesmo com esse processo, né, do que é ganhar dinheiro, porque a gente tem, às vezes, um pudor, né, em relação a isso. E aí você fica, né, você se forma em medicina, mas você gostaria muito de cantar em barzinho, sabe? E aí você, né, fica naquela dicotomia mesmo, assim, naquele processo interno, né, super doído para você, porque você não conseguiu olhar para isso com tranquilidade, né? E aí, depois ainda tem um outro processo, que depois que você assume esse lado, né? Não, você descobre, né? Não, eu posso ser um profissional da economia criativa. Sim, ficar no ócio, deitado, olhando para cima, pensando como é que eu vou escrever o próximo parágrafo de um texto, de uma música, de um treinamento, né? Não é ficar, não é preguiça, né? Faz parte, às vezes, de um movimento Um processo. do seu processo de criatividade ali. E aí depois, o que eu vejo trabalhando com empreendedores, né, é que ainda tem um outro degrau, que é o fato de se assumir ali como empreendedor da sua própria arte, né? Como eu te falei, eu demorei um tempo, né? Eu demorei um tempo ter coragem de assumir que eu era uma empreendedora. Eu demorei um tempo para colocar o meu CNPJ. Eu achava que eu precisava de estar trabalhando em parceria com outras empresas, no CNPJ de outras empresas, né? Fiz parcerias, às vezes, que eu nem queria fazer, na verdade, que a minha personalidade nem casava muito com a dos meus sócios, né? Mas ficava ali naquele movimento por medo de querer subir esse degrau e falar, não, esse empreendimento aqui é meu, né? E aí a gente entra em outra palavra que a gente tem falado muito, que é esse protagonismo desse processo, né? Como você bem colocou, esse protagonismo, às vezes ele acontece por necessidade, ele não é um protagonismo, né? A maior parte hoje das pessoas que começam a empreender, ela é por necessidade, não oportunidade, né? E mesmo sendo por necessidade, o próprio empreendedor, às vezes, ele desqualifica o seu processo de empreender, né? Ele não se enxerga como um empresário, dono do seu negócio, entendendo que ele não é micro, né? Que a empresa está, o caixa da empresa e o processo da empresa ali é microempreendedor, é um microempreendimento, mas que ele é um empresário na sua totalidade, né? Que ele pode ser grande e do tamanho que ele pretender e que ele quiser e que ele resolver. Então, esse outro movimento também é bem interessante da gente ter claro que ele existe e que ele precisa ser, né, galgado e estudado. Isso que você está falando é bem interessante, né, Sandra? A gente já vinha com um movimento aí acompanhando de futuro do trabalho, de crescimento do empreendedorismo por uma série de fatores, né? As pessoas Sim. buscando mais propósito por um lado, e as empresas demandando menos pessoas, porque estão aumentando a automação tal, então também diminuindo na parte, principalmente na parte tecnológica. Então, existe um despejo de mais pessoas no mercado que de repente começam a empreender por necessidade, mas também existem muitas pessoas buscando isso, querendo sair, né? Para você ter uma ideia, eu faço mais atendimento de adulto do que de adolescente, procurando saber qual que é a sua profissão. Tem muito adulto aí dos 20 e poucos aos 60, 70, querendo ainda realizar projetos, querendo fazer alguma coisa que goste, buscando propósito.
Então, esse é um lado, né? O pessoal que está por oportunidade, ou por vontade, ou por desejo, ou por propósito. O outro lado é esse que também foi escancarado aí com a pandemia. Os dois lados, na verdade, foram. Acho que o crescimento foi maior ainda. Mas é esse da necessidade. Puxa, agora não tenho mais emprego e preciso fazer isso. E eu acho que o primeiro ato aí que meio que desvaloriza o empreendedorismo nesse momento é esse de achar, vou fazer um bico por um tempo, depois eu arrumo um emprego, né? Começa assim às vezes. E também tem uma preparação que ela é árdua aí, porque, né, numa pessoa que tem uma carreira, por exemplo, a faixa etária dessa decisão de empreender, ela gira em torno, o maior índice é em torno de 35 a 45 anos. Então, de 35 a 45 anos, até os 35, a pessoa já viveu algumas questões, algumas experiências de trabalho, né? Então, e às vezes, como ela não enxerga isso como funcionário, de que ela tem uma rede em volta dela, né? Mesmo em pequenas empresas, quando você é funcionário, você tem o setor financeiro, você tem o setor de logística, né? Você tem pessoas, mesmo que você trabalhe ali com 5, 6, 7 pessoas, mas você tem uma equipe montada que te dá um suporte, né, em algumas questões que você precisa, independente do seu setor. Quando você empreende, né, o protagonismo ele acontece aí, você começa a enxergar que todos os setores são por sua conta. Né? E aí, por isso que a gente fala a vida de empreendedor. Você fala assim, às vezes alguém toma aquele susto, né? Aquele pá mesmo, né? Como diz o meme aí da internet. Pá, nossa, tudo, não tenho como pedir ajuda, eu não tenho ninguém para falar, né? Porque a maioria começa muito sozinho, né? Aquele que saiu do trabalho e que está começando a empreender, às vezes ele está ali na solidão dele mesmo, de querer colocar alguma coisa que ele não consegue compartilhar com as pessoas mais próximas da família dele ali, por N questões. Às vezes, se é um homem, a minha mulher não entende, né, desse assunto, se é uma empreendedora, não sei se meu marido vai concordar, tem também as crianças, né? E aí a gente não vai nem entrar na questão do empreendedorismo feminino, né? Porque aí é outra live, né? Porque tem N situações, mas é uma decisão muito solitária e você descobre muitas vezes que todos os setores da empresa, tudo, mesmo você tendo um caixa que ainda você não consegue tirar dinheiro para você está ali reinvestindo e investindo tudo, você começa a descobrir que você precisa ter o setor de marketing, você precisa ter a logística, você precisa ter o financeiro, você tem o seu RH, que mesmo que você não contrate um profissional carteira assinada para trabalhar com você, você tem que fazer uma relação com os seus parceiros, né? Isso não deixa de ser um RH, tem uma parte comercial, né? A parte da logística, eu já falei, dentro da logística tem entrega, tem como é que eu vou entregar esse produto, qual tipo de embalagem que eu vou usar. Então, são tantos itens que você começa a se dar conta que você tem que aprender, que quando você estava dentro de uma outra empresa, às vezes você não via todos esses setores funcionarem. Então, é por isso que precisa, né, de uma preparação, assim, não deveria ser aquela coisa de você falar assim, eu vou por necessidade e vou sem preparo. Seria muito legal que a gente conseguisse se preparar para ser empreendedor, né? Eu sei que muitas vezes não dá, mas seria bom, e quem está cada vez mais buscar informação para poder conseguir conciliar. Sabe por quê, Deise? Porque qual o motivo da gente montar a nossa própria empresa para ser infeliz? Não faz sentido, né? Que Fica onde você estava antes, né? Com Sabe, já certeza. pensou você montar aquela questão toda, viver todas essas situações internas, tem que aprender um monte de coisa que você nunca prestou nem atenção, se a caixa era de papelão ou se era de plástica, se ela tinha 12 centímetros e meio, se cabe dentro da caixa do correio, se não cabe, enfim. E aí, para você ser infeliz, para você todos os dias acordar angustiado,
sabe? Né? E a gente entra na questão do propósito que você tanto trabalha, né? Sim, 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 com certeza. É, Deixa eu passar uns recadinhos aqui, que a gente tem vários recadinhos no chat para não ficar muito oba, atrasado aqui, ó. A tá bom. Silvia está aqui, mandou um beijo para você, grande Sandra Celeste. Helena Ô, também, Silvia, bom maravilhosa. dia, que bom vê-las junto, E a aí, cores é ao Helena, vivo. Aí a Silvia comentou quando você falou do assumir, né? Se assumir empreendedor, que é um processo a gente se assumir. A querida Lê entrou também, a Alexandra está aí, a Átila está aí. E aí tem Ale, duas beijo, perguntinhas da Átila. Silvia aqui, olha. Silvia Tá. colocou assim: Sandra, você tem alguns exemplos de empreendedores criativos e pode nos contar um pouco da história deles? A Silvia, posso. Eu trabalho, acho que a Silvia conhece também, né? Acredito que sim, você também conhece o Nuno. Nuno é um empreendedor criativo que, né, do coração maravilhoso. O Nuno é um poeta, é um ator, né? Formação dele é ator, e aí ele fez alguns cursos, assim, é, sempre voltado para essa questão, né, desse olhar mais humano, desse olhar, digamos, desse olhar mais poético, né, do ser humano, e ele escreve poesias lindas, é um cara que tem uma capacidade de síntese muito rápida, assim, ele consegue, né, ligar as coisas muito, é um poeta que escreve rápido, assim, sabe, que flui. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que ele tem esse dom. E aí ele criou uma profissão chamada facilitação poética, que ele vai dentro de empresas, dentro de grandes corporações, e pega, por exemplo, um assunto que foi dado num seminário durante o dia todo e ele transforma numa poesia, né? Ele transforma história de vida em poesia, ele transforma, enfim, se o Nuno estiver ao seu lado e você der uma palestra de uma hora e meia, de 2 horas, ele transforma a sua palestra em poesia. Então, assim, é muito legal o exemplo do Nuno, porque ele pegou, né, essa habilidade dele e trouxe com o que ele gosta de fazer, que é a poesia, e trouxe para o campo realmente da profissão dele. Lembra que você falou há um tempinho atrás da questão na hora da escolha da Uhum. profissão, que às vezes as pessoas sempre caem lá, vou escolher o quê? Medicina, direito, né, engenharia, e talvez o Nuno, quando ele nasceu ali, ou quando ele estava decidindo com 15, 16, 18 anos, né, ele não pensou assim, eu vou ser facilitador poético, sabe? Ele criou a profissão dele, então eu acho maravilhoso. Eu tenho um outro exemplo, você quer perguntar alguma coisa ou você quer Não, não, que eu não. Vou vá falando? comentar que tem, né? Tanto no canal no teu canal do YouTube, que a gente vai deixar o link aqui embaixo, como no do Receitas tem entrevistas, tem ele falando, tem ele fazendo a É, facilitação poética, que é uma coisa linda de ver, gente. Super bacana. é. Você é uma empreendedora criativa, né, Com dona certeza, Daisy? me identifico também. Você é um exemplo, Receitas para porque ser feliz. você receitas para ser feliz, olha só, e vem de uma experiência sua, né, de uma vontade que você queria, dessa coisa, da sua experiência de ter trabalhado, né, em alguns programas, TV e acho que rádio também, né, você chegou a fazer alguma coisa, e aí você pegou o YouTube lá no inicinho, né, junto aquele processo, as pessoas irem descobrindo o que era fazer coisas no YouTube, você montou Receitas para Ser Feliz, e você vem, né, que eu sei, você vem de uma função que ela é bem tradicional, você era dona de uma loja, né, ali, de abrir a loja física todos os dias, fazer venda, né, uma empreendedora no campo completamente tradicional, de uma coisa que, né, de uma loja de onde Comércio, é. você compra, vende, comércio de rua, assim, né, que a gente Apesar que fala, né? ele já era um comércio bem criativo, né? Porque a gente tinha aulas de Sim, artesanato, ficava buscando jeito sim, de fazer aquelas mulheres aparecerem com aquele trabalho maravilhoso, né? Mulheres e homens, porque tem homens também, muitos homens que sim, gostam, né? sim.
Mas sim, É, sim, com certeza. Eu cheguei também a é, empreender você, com o artesanato, né? A fazer muito brinde, lembrancinha, essas coisas. é, e depois, né, foi caminhando para essa questão mesmo dos intangíveis, né? Vamos falar assim, do que não era o produto, né? A agenda propriamente, né? A lembrancinha, o lacinho propriamente, mas você trabalha hoje é, dando visibilidade a essa pessoa que faz o lacinho, que faz a agenda, que monta a empresa. Então, é uma empreendedora criativa. A Débora também, né? A Débora Casapé da Filosofiar. Eu acho maravilhosa Filosofiar, inclusive ela escrevendo hoje, né, para o Instagram, para ferramentas, né, de comunicação, sendo uma filósofa, né? Então, assim, dentro do normal, digamos assim, fez filosofia, vai dar aula. E a Débora não, a Débora trabalha com diversas coisas, dá aula também, né? Faz os círculos de mulheres, de conversas, mas, por exemplo, ela trabalha hoje comunicando filosofia através dessas empresas que querem dar visibilidade para o seu propósito, para suas causas, através do texto, da palavra, que é uma coisa que ela super gosta, né? Então, assim, tem mil caminhos, né? Acho que o grande desafio do empreendedor é entender qual o caminho que ele Uhum, quer, né? uhum, Que isso uhum. corrobora o que a gente falou. Se não é para sofrer, né? Você montou a sua própria empresa, você está fazendo seu próprio caminho. Então, como é que a gente vai fazer para que seja qual esse caminho que você quer escolher? Ó, tem mais uns comentários aqui. Pessoal aqui que Vamos conhece o lá. Nuno, os fãs do Nuno. O Nuno é incrível, eu já comprei o serviço dele. Ele tem um poema, ele fez um poema para minha mãe e ela amou, da Silvia, falando que ele também mistura poesia, música, interpretação, empatia e poder de síntese. Aí a Lê É, falou também que o Nuno está formando poetas criativos. É verdade, ele já deu formação. Eu participei até de um pocket, eu adorei. Eu achei que eu não sabia fazer poesia nenhuma, verdade, ele deu umas técnicas ali que ajudam. Assisti a apresentação dos que se verdade. formaram, foi genial. Ele é um mestre. E a Lê colocou que ela está esperando abrir uma segunda turma da formação em poesia criativa. Então, ó a dica aí, Sandra. Vambora, vambora. E a Silvia, querida, falou que tem caderno e outras coisas de papelaria feitos pela Daisy. Obrigada, querida. Ah, Fofa. eu lembro A de uma Silvia também, a linda que você Silvia faz, fez. Silvia faz aquelas A Silvia cerâmicas também. maravilhosas, né? Aquele colar assim. E cadê aquele colar, Silvia? A gente quer aquele colar incrível que você fez aí para Lala, né? É. A Ângela também da La Durabilité, ela cruza o crochê, né, que ela faz as mandalas e tal, com todo o trabalho dela de sustentabilidade em relação à água, né, que é maravilhoso. Então, assim, é essa coisa assim de você olhar para e tem a ver com você realmente entender o que você quer, né, ali, qual o caminho você quer seguir e o que você sabe fazer, né? Você levantar essa coisa do que você sabe fazer, sair da necessidade. Eu tenho conversado muito assim com os empreendedores que eu atendo. Ok, começou por necessidade, botou seu carrinho de pipoca na rua, tá lá e tal, tá conseguindo rodar um caixa, porque é importante você rodar um caixa, porque hoje, né, a gente precisa de dinheiro, né? Então, se você hoje está com seu caixa zerado, você não consegue ter paciência para criar. Você não consegue ter ali, né? O Domênico de Masi, né? Escreveu aquele ócio O ócio criativo criativo. necessário, né? Então, você não consegue ir porque você está com as suas necessidades ali gritando, né? Enfim, não paga, se não pagar as contas, né? Não come. Então, sair, mesmo que você tenha começado por essa necessidade, ou, né, por algum motivo eu ouço muitas mães falando que, quando eu tive minha filha, quando eu tive meu filho, aí eu pedi demissão e saí, depois não consegui voltar, porque não conseguia deixar a criança em casa, e aí comecei a fazer algumas atividades e tal. Isso é muito comum, né, no empreendedorismo feminino. E aí ela começa a fazer e, de repente, um ano depois, você se dá conta que você está girando um caixa maior do que aquele salário que você recebia,
que você tem um monte de obrigação, que você às vezes está até dando emprego, mesmo que ali de Avulso. maneira avulsa, né? Assim, freelas, né? Você, eu contratei aquele motoboy para levar tal coisa lá na cidadezinha que eu preciso entregar, né? Porque a gente sabe que isso acontece. Então, mesmo que você se dá conta disso, você fala, cara, nunca parei para planejar isso. Uhum. Sabe? Nunca parei para pensar isso, eu nunca, né? 88% começa porque perdeu o emprego, por exemplo, né? Estatisticamente. Então, se você pega os 38% da população de empreendedores hoje, né? E isso vem crescendo a cada ano que é medido vem crescendo exponencialmente, mas dessa população, 88% ainda começa porque perdeu o emprego, sabe? Então, a questão da necessidade, ela ainda é muito forte, mas mesmo que tenha sido por necessidade, como é que você tira esse desse campo? Como é que você passa a enxergar a oportunidade, né? E aí tirar o pudor da questão mesmo do dinheiro. Não quero vender minha arte por dinheiro, não quero fazer isso por dinheiro. Não é fazer, no seu mote principal não é o dinheiro, mas você precisa desse movimento para você conseguir se estabelecer, inclusive para você se sentir seguro, porque se as pessoas estão Uhum. comprando, estão te pagando, é porque tá bom, E o que você né? diria, Sandra, você que é especialista em empreendedores, né, de pequeno, médio porte, depois que a pessoa conseguiu chegar, bom, tá rodando aqui, o que eu faço agora? Qual é o meu próximo passo? O que você diria para esses empreendedores? Planejamento, né? Uhum. Importante, assim, importante planejar, importante parar para pensar, sabe? A gente usa um pouquíssimo planejamento. Organização, gente, organização, assim, para quem trabalha sozinho, né, para aquele empreendedor solo, é não negociável. Ou você se organiza ou você não tem negócio, sabe? Organização é palavra chavíssima, assim, para você, né? E organização em quê? E entender realmente o que a sua empresa precisa para ela poder acontecer de maneira fluida, né? Que seja, por exemplo, o seu espaço de escritório, que seja uma prateleira onde você sabe que você tem as coisas, né? Que seja, vou adquirir, o que que a minha empresa tem aqui? Mas eu não tenho, vamos falar até com, né, com os informais, né? Que tem gente que começa numa atividade e ainda não formalizou, não tem o seu CNPJ. Isso também é muito comum no Brasil, ficar um tempo atuando sem o CNPJ. Mas mesmo que você não tenha o CNPJ, se você está fazendo uma atividade que você pensa em crescer, que você pensa que aquilo ali pode ser o seu processo de trabalho na sua vida, sabe? É necessário que você entenda que essa empresa tem as coisas dela. Então, assim, desde o nome, né? Talvez você está usando aí o seu próprio nome, né? E talvez você queira ter uma outra marca, sabe? E aí, como que essa marca representa? O que esse logotipo representa? Nunca parei para sentar. Então, assim, realmente, É. tira 2, 3 dias, sabe? Não posso parar. Pode, porque antes de começar a fazer, você nem tinha, né, isso acontecendo. Então, assim, encarar esse espaço de pensar, de planejar, de organizar, como uma coisa dentro do processo. Eu sempre Uhum. falo para as minhas amigas que viajam comigo, eu gosto de dirigir, gosto de viajar, eu sempre falo para elas, eu coloco a viagem, mesmo que seja de avião, dentro do período das férias. Porque eu acho interessante as pessoas
que colocam o período das férias, por exemplo, você tira férias de sexta no outro domingo, e aí a viagem fica na segunda de manhã, de volta, e aí sai todo mundo correndo, desesperado, para ir trabalhar ou para ir assumir já as responsabilidades da segunda-feira. Eu não Sim. consigo entender isso. Eu sempre falo para as pessoas, gente, bota a viagem dentro do período das férias. A viagem em si, né, o trajeto em si, Uhum. dentro do período das férias. Por quê? Porque aí você curte o processo até o final. Então, empreendedor, bota o planejamento e a organização, seja organização, pense em organização, desde fazer pesquisa, se você vai comprar um computador novo e você precisa de entender, pesquisa de quais as ferramentas que você tem que você quer utilizar, se você vai usar o Google Drive ou não, se você vai usar o OneDrive ou não, se você vai comprar o seu computador com a marca tal ou com a marca tal, se você vai comprar o seu celular com a mesma marca, porque aí tem interações, enfim, as ferramentas que você vai utilizar, coloca isso dentro do tempo de trabalho, Uhum. sabe? Porque senão você não consegue se organizar e aí você não consegue ter bom resultado. Então, isso é importante demais. Com certeza, senão não dá para dar conta de tudo, é muita coisa, né, Sandra? É É, interessante que você falou antes do empreendedor, né? Por mais que a gente não tenha que saber tudo, porque às vezes existe uma. A pessoa fica apavorada porque ela acha que ela tem que saber tudo. Não, ela não tem que saber tudo, mas ela tem que entender minimamente, né? Por exemplo, minimamente de contabilidade para contratar um bom contador, minimamente disso, minimamente daquilo. Então, tudo isso é tempo, né? É tempo de estudo, tempo de repente, pegar uma consultora como você para dar umas dicas. A pessoa precisa se programar para tudo isso. Eu também já tive vivência assim, de pegar pessoas que vêm 20 anos em corporação e de repente elas, agora eu quero empreender. Quando ela descobre tudo que tem que fazer, dá um pane, porque ela nunca imaginou que ela, mas eu vou ter que fazer a comunicação, mas eu vou ter que me expor no YouTube, né? E assim por diante. você falou Compreende num, muitas coisas, né? exato, você falou num item importante, a comunicação, né? A comunicação hoje é assim, eu arrisco dizer que é o lugar mais importante de um empreendimento, né? Seja esse empreendimento um prestador de serviço, né? Uma pessoa, um terapeuta, por exemplo, né? Lembrei da Isabel Dreyfus, do Ateliê de Sentir, Uhum. né? A Isabel passou por esse processo, assim, de falar, nossa, agora eu tenho um negócio, né? E eu sou terapeuta, e como é que eu me comunico? Na hora que você falou da questão, né? Eu tenho que fazer vídeo? Às vezes sim, né? Eu sou uma empreendedora, eu estou aqui falando da minha empresa. De repente eu falo assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer live, né? E aí você tem que pensar assim, eu gosto de fazer, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto. Para mim não está desconfortável aqui. Você me perguntando, eu respondendo. Assim, por momento eu até esqueço que é uma live, que tem outras pessoas, né, que estão assistindo e tal. Essa dimensão de que vai ficar gravado, essa dimensão ela até se perde, porque é como entra num ambiente onde eu estou conversando com a Deise, né, que é uma pessoa que também trabalha com empreendedorismo, sobre um assunto que eu passaria não, que eu passo todo dia, né? Eu acho que eu só falo de empreendedorismo, assim, né? O meu lado de conversar sobre isso, ele é muito pulsante, assim, eu realmente gosto de falar. E aí, ao gostar de falar, quais são, de novo, as ferramentas que você vai se comunicar com seu público, né? Não só com o seu público consumidor ali, do seu cliente, mas com seu público, com seus pares também, né? Com as pessoas que você quer fazer parceria, com as pessoas que você quer mostrar o seu trabalho de alguma forma, porque todo mundo gosta, né, em algum ponto, de ter autoridade sobre o que faz, sobre o que fala, no É. sentido de você ter certeza, assim, de que você está falando alguma coisa, que seu raciocínio, que ele flui bem naquele assunto.
quando uma pessoa, por exemplo, que faz bolo, quando ela conta sobre aquele recheio que ela fez, e aí a ganache, não sei o quê, ficou durinho e tal, e ela conseguiu fazer em cima, o topo, do jeito que ela queria, ela faz uma narrativa daquilo ali de forma muito tranquila. E às vezes o empreendedor não se dá conta que o que ele tem de melhor, e eu me incluo nisso, né, Deise? Deise vem me ajudando aí também no canal, e a gente conversa muito sobre isso, que o que tem de melhor é exatamente essa sua narrativa fluida, do que você efetivamente gosta de fazer. Então, comunicação é um item super importante, entender quais são as ferramentas que você quer usar para se comunicar é super importante também, e é um outro item lá que o empreendedor não pode deixar de fazer no checklist dele, né? O checklist dele ali, comunicação, logística, produção, o financeiro, né? Ela tem que estar, não é opcional. Né? Tem um empreendedor aí te visitando? Tem, a pequena empreendedora que veio me visitar. quis passar bem na frente, no meio da live aqui. Ó, ela vai passar, gente. Com licença, passa. Dá Pode passando, licença. vai. Eu estou aqui me Não derruba a torre, mostrando. fala oi, pronto. Ai, Muito menina, bom. home office, né? Tem gatos em É, casa. inclusive essa coisa de home office, né, vida de empreendedor, né, isso dá uma pergunta boa também, né, como é que está aí a sua vida de empreendedor em home office, né, home office, que está acontecendo? Outro dia eu estava numa reunião, e aí eu troquei de colchão, né, aí exatamente na hora que eu estava na reunião vieram buscar o colchão. Aí, simplesmente na gravação da reunião, tá o colchão passando, O eu tava colchão assim, passando atrás. o colchão passando. Acontece, Aí, acontece. aí você olha assim e fala assim, tá, então tá, né? Já que é assim, mas como é que tá? Voltando naquela questão da organização, inclusive, que a gente estava falando, você ter um espaço, eu demorei para conseguir ter um espaço, né, específico, por exemplo, para as minhas pastas, para onde estão guardados meus documentos, para onde estão guardados, específico que eu digo da empresa, né, porque quando você é pessoa física, você tem, né, os seus guardados lá da sua pessoa física, e aí você começa a montar a empresa, e você começa a fazer, às vezes, as coisas, né, sem pensar direito, assim, você não tem uma estante, você não tem um escaninho, você não tem, que é aquela coisa ali que você materializa a sua empresa, sabe? É importante que seja assim uma mesinha, que seja aquela mesa de abrir e fechar, que seja uma caixa container, sabe? Mas para você isso para aquela pessoa que está começando, para você ir tangibilizando as suas conquistas ali, sabe? Eu sinto isso em mim, as conquistas, né? A Celeste Economia Criativa era uma caixa container daquelas menorzinhas, aí agora ela já é um escritório. Aí outro dia eu estava pensando assim, para onde eu vou agora? Então, esse crescimento, né, e respeitar esse crescimento, inclusive ele ser orgânico, sabe? Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de construção contínua, que são duas coisas diferentes, né? Aquela coisa assim, não é que alguém chegasse aqui hoje e falasse assim, toma 500 mil euros. Eu ia aceitar, lógico que eu não sou louca, mas, mas não é o dinheiro, porque de repente eu posso ter o dinheiro e não saber para onde eu vou, não saber o que eu quero, não saber quais as causas, né, que estão inseridas ali na minha vida de empreendedor, Sim. né, que é dentro de uma dimensão assim mais ampla, você monta o seu negócio para você, para, às vezes, como a gente já disse, por necessidade, para entrar num processo de você ter um caixa, né, um caixa financeiro mesmo, né, ou maior do que você tinha no seu antigo trabalho, ou porque o seu antigo trabalho não existe mais, mas chega um momento que você também quer ligar esse empreender a causas, né? E quais são essas causas maiores também que te movem? Isso também é uma coisa que eu vejo que os empreendedores, em algum momento, é, é, ficam incomodados por não estarem ligados a essas causas maiores, ou às vezes nem saber que essas causas existem e que existem tantas possibilidades de parcerias
para ser feita com pessoas que comungam das mesmas causas. Sim, sim, com certeza. Eu É, falo muito, né, Deise? imagina, eu vou te trazer mais uns comentários aqui. Ó, a Silvia colocou que mesmo na comunicação eu me considero uma empreendedora criativa. A cerâmica é uma válvula de drenagem de energias e criatividade, mas na comunicação, na facilitação, que eu sou melhor remunerada. Então, ela está contando de dois empreendimentos criativos que ela tem, mas um remunera melhor, né? E aí ela contou também que ela fez aí um processo que foi fundamental para ela perceber várias crenças que travavam ela em relação ao empreendedorismo e deu a dica para você de fazer posts com dicas para empreendedores criativos. Ó, uma boa, né? Ah, boa. Silvia é uma fera na comunicação. Tem Sim, uma causa, né? Algumas causas, mas tem uma falamos de que eu causas, né? sigo mais, né? A Silvia é, né, uma representante falando de causa e uma empreendedora criativa com causa, né? Uhum, uhum. E ela é muito, muito. A Silvia é um furacão, né? Assim, ela traz umas coisas muito bacanas, assim. Sou sua fã, viu? Conta aí pra gente, de repente, como é que você fez as pazes aí com esses gatilhos do empreender, né? Dessa coisa como é que você fez as pazes aí com o dinheiro, né? Com essa parte que tem isso, às vezes a gente, no sentido assim, que eu quero, deixa eu tentar formular melhor, que eu quero te perguntar, se um desses gatilhos, que uma dessas crenças que você citou, ela trazia algum gatilho contra a essa questão que eu falei do vender a arte, sabe, do ser remunerado por esse talento, por exemplo, a Silvia escreve muito bem, então, né, se ela tem alguma coisa aí, traz para a gente que isso é muito rico, né, da gente entender que sim, podemos ser remunerados, sim, por aquela coisa que. E não é porque é fácil que precisa ser mal remunerado, entendeu? Porque de repente é fácil para você. Eu vejo que algumas coisas que eu faço assim, que eu falo assim, nossa, mas eu só fiz isso. E às vezes a pessoa fala, nossa, obrigada e tal e tal. Aí eu tinha isso comigo, eu falo assim, não, então vou cobrar menos, porque para mim é fácil. Mas aí eu comecei a pensar, tá, mas quantos degraus eu tive que galgar? Quanto você Quantas estudou, né? crenças, quanto eu estudei, e ainda estudo, né, Deise? É. Estou fazendo, porque eu estou fazendo outra graduação, gente. Eu estou fazendo, voltei a fazer a graduação de História, me formei em administração. Eu comecei algumas faculdades, né? Porque eu sou uma pessoa criativa, multifuncional, então a gente vai fazendo o que vê. Eu adoro estudar, eu gosto realmente de estudar, e aí eu resolvi fazer a graduação. Mas o que eu dizia é quantas crenças, como a Silvia colocou, eu tive que ir trabalhando através desses estudos, desses cursos, quanto de investimento, né, eu tive que fazer em mim para poder fazer com que essa minha ação seja considerada fácil por mim, que ela não me doa, nem emocionalmente, nem Gostosa, né? espiritualmente, seja gostosa, nem fisicamente, né? A gente falar assim, nossa, cheguei no final do dia hoje sem dor nas costas, porque isso foi leve para mim. E aí, por ser leve, às vezes a gente diminui o valor, né? A gente acha, ah, não, pode ser mais barato porque está leve. E aí eu não estou falando naquela questão não estou nem entrando no processo dos preços esdrúxulos, não, tá, gente? Eu estou falando aqui de gente que numa base de confiança de preços justos mesmo, de coisa assim, que você efetivamente, aquela coisa mesmo, que você olha, tem um profissional igual a você, que o profissional cobra no mercado, a base de mercado está cobrando 2 vezes mais, e você está cobrando menos. Por quê? Porque você acha fácil. Mas esse fácil, ele tem uma construção para ele ser fácil, É. E aí tem que né? quebrar, tem crenças coletivas aí culturais, né, Sandra? Essa coisa até vendo americano, eles colocam lá work hard, né? Trabalhar duro. E a gente eu ouvia isso muito da minha mãe, tem que ralar a barriga no balcão do comércio para ganhar dinheiro, umas coisas assim, né? E aí a gente começa a acreditar, poxa, mas então eu não posso ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto, que eu acho divertida, que eu adoro ficar conversando com os clientes, né? Eu não posso fazer isso, não vai dar certo. Ah, Então, a tua computação mental então, se eu gosto, se é gostoso, não pode, não é duro e eu não vou ganhar dinheiro, né? E aí a gente acaba é, atraindo isso para nossa vida. É incrível. é.
verdade. Temos mais perguntas? Eu vou puxar um assunto que eu quero saber de você, porque eu já estou vendo que a Tá, gente já está ali, tem 10 uau, minutinhos só. Passa tá. voando. O que é que eu queria saber de você? Eu sei que você vem trabalhando aí muito com inclusão digital desses empreendedores criativos, né? Então, aquele pessoal lá que está no interior fazendo seu potinho de geleia, fazendo seu artesanato e coisas desse tipo, você vem trabalhando aí desde o começo da pandemia com essa questão da inclusão digital. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que é isso, porque deve ser muito legal trazer eles para o mundo digital. Isso é muito complicado, é muito difícil, como é que é? Inclusive, eu estou num projeto agora, né? Então, eu vou aproveitar para É, aprender com você. estamos. Vamos aprender todos juntos, né? Essa coisa do digital, acho que a primeira coisa que eu quero falar com vocês até já falei isso com a Daisy, esquece controle. Se eu pudesse ser mais agressiva, eu ia dizer, na vida, esqueça controle, né? Mas Concordo. como a gente acha que a gente quer, né, controlar as coisas e tal, é engraçado, né? Eu falo tanto de planejamento e estou falando agora, esqueça controle, mas o planejamento é para você clarear os seus passos, para você não achar que você está com um abismo no próximo passo, porque você não está enxergando o seu caminho. Outra coisa é você achar que você tem controle de todos os processos, né? Fatores internos e externos. Os fatores internos você até controla, porque assim, se você marcou uma reunião às 8 amanhã e você não colocar o despertador, você não vai acordar, né? Estou falando 8 horas aqui como um horário que você não está acostumado a acordar, né? Para não falar 5 horas, para a gente não ficar pensando em acordar 5 horas, mas 8 horas. Se você não colocar o despertador, se você não anotar na agenda, você não vai estar na reunião. Então, isso é um fator interno que você controla, por exemplo, né? Mas você Sim. não controla a pandemia, ok? Né? Não tem belo dia, em março, né? Lockdown, e você começa a viver numa pandemia. E assim tem outras coisas que acontecem na nossa vida. Eu estou falando um que é socialmente muito representativo agora, mas a gente tem na nossa vida N coisas, né? Na nossa vida, no mundo particular ali da nossa família, N coisas que elas nos colocam em outra rota, em outro Tirando o caminho. foco, às vezes, né? E às vezes mudando totalmente o caminho mesmo, né, das nossas vidas, mudando a nossa rotina, nos trazendo outros desafios. Mas o digital, a primeira coisa assim que ele me ensinou como empreendedora é essa questão do controle. Porque aconteceu exatamente assim, eu já vinha trabalhando no digital, com bastante clientes, assim, já era uma coisa que eu insistia, inclusive, para fazer as mentorias, né, a própria palestra, assim, mas existia uma resistência muito grande, né, do mercado. E individualmente, às vezes, a gente até conseguia, mas no coletivo era mais difícil, as pessoas queriam marcar presenciais, reuniões, por exemplo, presenciais, né? E eu vinha trabalhando com esses clientes e a pandemia, ela simplesmente colocou isso à tona. E aí, com esse processo da pandemia, a gente teve a oportunidade, né, porque eu faço um trabalho muito próximo da Lala, da fluxonomia 4D, e aí a Lala surgiu uma oportunidade da gente fazer uma feira inteira com empreendedores, e tudo no online, juntamente com o Sebrae Paraíba, com a coordenação da Regina Amorim. E aí a gente começou a trabalhar efetivamente, assim, um pouco mais de... A feira já ia acontecer no presencial, como teve lockdown, fechou e tal, pum, feira no online. E aí, em 20 dias, a gente teve que montar uma forma, né? Um A gente jeito de trouxe fazer. um jeito de fazer, exato. Eu ia falar metodologia, mas não. É um jeito de fazer, porque a metodologia que a gente embasou foi a fluxonomia, né? Que é a base. Mas o jeito de fazer, porque para 200 empreendedores, trabalhar com 200 empreendedores simultaneamente, com todos eles, sem estarem na inclusão digital, fazendo inclusão digital, eu estando em Vitória e a feira acontecendo na Paraíba,
Eu falei assim: "Uau, será?", né, e aí a gente foi. E foi muito legal, porque quando, nós temos uma capacidade de aprendizagem maravilhosa, né, gente, quando a gente se permite aprender, a gente aprende. E aí eu vi pessoas assim, que se eu começar a contar muitos casos, assim, não dá tempo, mas eu até eu choro, porque é tão maravilhoso, é assim, 85 anos, nunca tinha encostado no celular, empreendedora há 50 e tantos anos, sabe, fazendo ali as suas flores, fazendo, né, a gente trabalhou uma feira de artesanato, depois a gente trabalhou uma feira também de turismo, estamos trabalhando inclusive agora a Rural Tour pelo segundo ano consecutivo, que é uma feira de turismo de experiência, mas no caso dessa que foi a de artesanato, assim, aquele senhor, aquele artesão, aquela senhora, que tinha medo de ligar o telefone, quanto mais usar o smartphone para fazer uma reunião, uma rodada de negócios. Isso foi, né, no iniciozinho da pandemia. E foi tão maravilhoso, e aí eu peguei realmente desde uma segurança em falar assim, nossa, dá para fazer mesmo à distância, sabe? E inclusão digital é para todo mundo, sim, não tem problema. Ah, eu nunca liguei o celular, eu nunca fiz um vídeo, eu nunca fiz isso, não tem problema. Tem como fazer, tem como começar. O desafio da conexão, ele ainda existe, né? Porque nem todos os lugares do Brasil a gente tem uma boa conexão, mas Aham. se você é empreendedor e está assistindo, sabe, ou vai assistir depois, se está aí, eu tenho 75 anos, você só tem 75 anos, vamos começar, dá para fazer inclusão digital, e é aquilo que eu falei, organizar e saber quais as ferramentas que você quer usar, porque hoje a gente já treinou assim, a gente está na quinta-feira, e cada uma funciona mais ou menos de 300 a 500 empreendedores simultaneamente fazendo. Hoje a gente tem alguns que já sabem, né, o processo todo e já entram lá, já eles mesmos conduzem, a gente tem também os entrantes, e ter essa diversidade também de pessoas que sabem mais coisas no digital com menos coisas é legal. E outra coisa, aproxima gerações. Eu vi muitas avós e avós nesse processo, começando a ficar mais próximo de netos, e aí eu acho isso brilhante nesse processo, por causa desse objetivo em comum de fazer uma foto bacana para o produto que a filha dessa aqui e a mãe desse daqui faz numa oficina, faz no ateliê dela, sabe? Eu vivi isso e isso é incrível, assim, de acontecer, quando Multigerações, um acontece. ensinando o outro, né? Muito gostoso isso. Muito delícia. Verdade, Então são muito, muitos muito. aprendizados aí, né, Sandra? Sim, sim, muito, Todas essas muito, muito. feiras. Na feira, a feira é aquilo, não se controla, né, como eu disse, porque as coisas acontecem simultaneamente, né, e fica a dica aí para algumas pessoas, que, eu vou fazer um evento, e como é que eu controlo, tal. Você organiza, você planeja, sabe, mas tem que deixar cada um fluir e brilhar, sabe, com a sua própria luz, com o seu próprio talento, principalmente quando você está trabalhando com os criativos, né, que são com os empreendedores que o que dá o diferencial competitivo, né? Eu ia chamar de Uhum. luz, mas aí eu vou trocar a palavra para vocês não ficarem achando que eu estou falando de uma coisa que não existe, né? Não tem o tal do diferencial competitivo, para o empreendedor criativo, é essa capacidade que ele tem de criar durante o processo, né, de criar durante o fazer. Por isso que quanto mais ele tiver sossegado na parte administrativa, na parte de planejamento, mais esse brilho acontece. Uhum. Nossa, muito legal. Bom, estamos chegando no finalzinho. Eu queria aproveitar para abrir espaço para você contar como é que você ajuda esses empreendedores, pequenos e médios empreendedores, esses empreendedores
criativos? O que você faz na prática? O que a Celeste faz? A gente mentora, né? Eu mentoro individualmente, em grupo, através de empresas, de projetos. Por exemplo, ano passado e no início desse ano, eu trabalhei com o CIEDES, que é uma organização não governamental, que trabalha empreendedores em território. Então, aí eu fico sendo a mentora daquele território, daqueles empreendedores. Então, isso acontece com frequência e atendo também individualmente quando a pessoa quer fazer um atendimento específico, porque às vezes ela já está no processo, ela já está se organizando e ela precisa pensar junto, né? Lembra que eu falei que às vezes o empreendedorismo ele é solitário, né? E às vezes você não precisa de um pitaqueiro, né? Você precisa de alguém que te traga estatística, te traga visão diferente, enfim, uma ajuda especializada e não um palpiteiro ali, né? Um que vai falar, eu acho que você devia ir para o sul, aí o outro, eu acho que você devia ir para o norte, e não te trazem informações Subsídio, e né? formação, exato. E então eu mentoro individualmente esse atendimento que ele pode ser único, a pessoa tem uma dúvida específica ali e a gente faz um atendimento, ou a pessoa faz um processo de consultoria completo, com 8 agendas, e aí a gente vai dar uma olhada, né, nas 4 dimensões da vida dela, no cultural, no ambiental, no social e nas multipotencialidades que ela tem ali de transformar aquelas ideias em uma atividade remunerada mesmo, desde o do processo da ideia até quem já tem a ideia e precisa de organizar mais. Então, basicamente hoje, o meu acompanhamento é online por consultorias e mentorias, seja ela individualmente, seja ela em grupo, através de empresas ou através de coletivos, né? E trabalho em parceria também com a Fluxonomia, né? A gente faz algumas mentorias via a Fluxonomia, como a Rural Tour, que eu convido todo mundo para estar junto com a gente de 1 a 4 de setembro, né? Vai ser maravilhoso. Já dá para entrar lá no site ruraltour.com.br e tem o Instagram também. E isso, Deise, assim, E eu sei que você está basicamente com hoje eu tenho um mentorado. evento, você está com um evento especial aí, né? Você vai fazer um evento de planejamento, é isso? Sim, é uma oficina, né, de planejamento, ela vai acontecer no início do próximo mês, né? As inscrições vão até dia 30, é para um grupo de máximo 20 pessoas, e a gente vai fazer um processo de organização, né? Um planejamento baseado principalmente na organização, para a pessoa ter um horizonte dos próximos 12 meses que ela quiser. Se ela quiser já colocar a partir de setembro, que seja setembro, se ela tiver um horizonte para, vou planejar vou organizar as minhas atividades para de janeiro a dezembro do próximo ano também. E aí a gente vai fazer junto, vai ser uma coisa que não vai ser gravada, né, vai ser no online do Zoom, mas vai ser assim, o fazer, né? A gente vai trazer um pouco de teoria e faz um pouco de teoria, e eu vou ouvir essas pessoas e fazer essa troca de experiência, e nessa troca de experiência a gente vai abordando os assuntos que forem mais pulsantes no grupo. Legal. Então, é uma Entendeu? oficina, na verdade, uma oficina prática. Isso acaba obrigando a pessoa a sentar, né? Obrigando no bom É, sentido, né? Você vai tirar aquele tempo para sentar, fazer seu planejamento. E isso tem duração de exato. 2 encontros, é isso? Dois Hum. encontros de 3 horas cada um espaço de 15 dias entre um e o outro, para dar tempo da pessoa, né, organizar, fazer o prazer de casa, como diz Cris Reis, que é outra empreendedora criativa, fazer Prazer o de prazer de casa. casa, Essa é nova. Eu uso é, missão para não falar é, dever de casa. Eu falo missão. Vai ter né, um desafio, uma missão. Mas é, prazer de casa eu gostei bastante. pois é, não é meu não, é da Cris Reis, que ela tem um curso que você também de poesia e de escrita, né? Que é muito bacana também. Ela tem um professor ela é professora, né, em Brasília, e ela tem um trabalho muito bacana com os professores, e ela sempre fala do prazer de casa, e eu acho super bonitinho ela falar o prazer de casa. Então, esses 15 dias é exatamente para fazer o prazer de casa,
né? Porque você precisa desse tempo para, lembra que eu falei, esse tempo de planejamento, de organização, ele precisa estar inserido no seu tempo de trabalho. Porque se você Sim. falar assim, domingo à tarde eu faço, domingo à tarde você dorme, né? Cansado, cansada, É aquela coisa, aí almoçou muito. você corre o risco de ficar sempre só nos urgentes e nunca chegar nos estratégicos. E o estratégico, eu concordo super com o que você falou antes, ele é para onde você está indo, ele é uma direção. Você não vai controlar tudo pelo caminho, mas você tem que saber para onde você está indo, senão você pode ir para qualquer lugar, né? Exatamente, exatamente, Alice. É, Muito bom, querida, muito bom. muito bom. Então, vou deixar todas essas coisinhas que a gente falou aí, depois você me ajuda a lembrar, vou deixar o site da Celeste Economia Criativa, você falou da Rural Tour também, você falou desse Sim, workshop, vamos deixar tudo aqui, até o link do próprio Nuno, né, os links dos vídeos, link claro, do claro. teu YouTube, para que o pessoal possa acessar e possa saber mais do que a gente está falando aqui. E agradeço muito de você estar com a gente. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Não, agora o pessoal ficou quietinho. Muito bem. Muito Mas então bom. eu te agradeço muito de você estar com a gente hoje, trazendo um pouquinho dessa vida de empreendedor, dessa variedade enorme que é a vida de empreendedor. Muito bom. Obrigada, Deise, pelo espaço, pelo carinho, pelo seu trabalho, pela parceria. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente, pelas perguntas. Beijo. Vou mandar beijo geralzão assim, para não esquecer uma ou outra, que são todas muito queridas. E gosto muito de fazer o que faço e estou à disposição, gente. Pode procurar que a gente está aqui para atender vocês, tá bom? Muito bom, querida. E para quem está em casa, a gente tem entrevistas, assim, conversas, bate-papo sobre assuntos variados toda sexta-feira, à 1 hora da tarde, sempre falando de assuntos que trazem mais felicidade para a nossa vida, né? Então, o empreender ele tem muito a ver com isso. A gente falou até no começo, brincou. Dificilmente você vai empreender porque você quer sem estar querendo ser mais feliz, né? Tem muito a ver com a felicidade. Eu posso concordar com a Sandra aí, que eu também sou muito mais feliz hoje empreendendo com o que eu gosto. Então, gratidão para todo mundo e espero vocês aqui semana que vem com mais um Receitas para Ser Feliz.